Seja muito bem-vindo ao podcast da Atlas Educacional Falando em Saúde. Eu sou Thaís Mantoani e o assunto que nós vamos apresentar hoje liga um sinal de alerta para o mundo todo e não só para o Brasil. A gente tem visto muitas notícias, inclusive na internet, e vamos tirar muita coisa à prova hoje, porque é inegável que nós estamos vivendo uma epidemia de dengue. E antes de começar a nossa entrevista, eu aproveito para falar com você que está assistindo no YouTube. Você já se inscreveu no nosso canal? Clique no botão para se inscrever e também no sininho para receber as notificações. Todo o conteúdo postado vai chegar em primeira mão para você. Eu já estou com a Maristela Traude, que é coordenadora pedagógica dos cursos da Atlas Educacional, instrutora em diversos cursos, enfermeira e tem a honra de apresentar a nossa entrevistada hoje também. Oi, Thaís, muito bem, obrigada a todos que estão nos assistindo. A gente hoje vai falar então sobre a dengue, né? Então estamos em epidemia novamente e muitos casos, várias mortes, muito assunto para a gente poder conversar hoje. E na nossa presença hoje, a doutora Viviane Pasti, ela é intensivista pediátrica e também é médica da Vigilância Epidemiológica. Seja bem-vinda, doutora. Um prazer aqui estar com vocês. Obrigada pelo convite. Ok. Pode começar. Doutora, dengue, epidemia. A gente já teve, vários anos que aconteceram a epidemia e o último, se eu não me engano, acho que foi em 2012, que teve a maior, né? E agora a gente está voltando. E os casos só tendem a aumentar, né? Então, assim, saiu hoje também, parece que um documento falando que a alta temperatura contribui mais para admitir... Ai, gente, hoje eu tô difícil. Desculpa, Quer que eu Thiago. comece? Quero. É possível, Thiago? Só na pergunta Posso começar seguida. na pergunta? Obrigada. Começa a pergunta. 3, 2, gravando. Doutora, nessa fase do ano, principalmente nesses meses do começo do ano, que as temperaturas são mais altas, a disseminação dos criadouros do mosquito também é algo que a gente tem que dar muita atenção. Como que fica essa fase do ano? Os casos de confirmação de dengue em pacientes também aumentam? Com certeza. A gente tem que, assim, para acontecer a doença, né? A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, bastante, grave. A grande maioria dos casos ela acontece de uma forma leve, mas tem um potencial de gerar muitos casos e esses casos evoluírem mal, com gravidade, inclusive o óbito. Inclusive, em 2019, a Organização Mundial de Saúde colocou como sendo uma doença entre as top 10 mais com importância, em termos de visibilidade para a saúde de todos. É uma doença emergente e preocupante. A dengue, na verdade, ela é endêmica em vários países, principalmente nas regiões subtropicais e tropicais, né? Mas ela também vem se apresentando em regiões que, teoricamente, a gente esperaria que as temperaturas são mais amenas, né? Então, região europeia, Europa, Estados Unidos. Mas aqui, especificamente falando em termos de Brasil e no município de Ribeirão Preto, a gente encontra um ambiente favorável ao desenvolvimento, à procriação das larvas, né? Então, por isso que a educação em saúde, conscientizar a população para que cada um cuide de suas casas, para eliminar esses focos de água parada, é determinante, né? Porque temperaturas altas e a chuva são um ambiente aí favorável para o desenvolvimento, a postagem dos ovos e desenvolvimento das larvas e até o desenvolvimento da vida adulta, que no caso, o vetor principal é o Aedes aegypti, tem outros Aedes, mas o maior, o mais importante é a fêmea do mosquito Aedes aegypti. Perdão. Na hora que você falou, referente as pessoas cuidarem. Uhum. Eu ouço muitas pessoas falando assim, já peguei várias vezes, não preciso ir no médico, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas as pessoas esquecem que quando elas vão no médico, a gente faz a notificação, né? E aí eu queria que você comentasse assim, qual que é a função da vigilância epidemiológica na hora que ela recebe essa notificação? Porque as pessoas, parece que assim, elas não entendem a importância da notificação. Perfeito, Maristela. Eu acho assim, todo paciente, que ele
apresente, né, o paciente já sabe mais ou menos quais são os sintomas, né, para a gente suspeitar da dengue, né? Então, o paciente tem que ter uma febre alta, geralmente de início agudo, né, e pelo menos mais 2 de outros sintomas, como cefaleia, né, dor de cabeça, dor retroorbitária, dor no corpo, mialgia, artralgia, o exantema, né, as manchas vermelhas. E essa fala é muito preocupante. Porque, assim, ele falar que já sei, já tive dengue, já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que hidratar. Não é assim. O paciente que já teve dengue uma vez, quando ele tem uma reinfecção, uma infecção secundária pelo vírus da dengue, né, porque nós temos 4 sorotipos, a chance dele ter uma evolução pior é muito maior do que se ele tivesse tido uma prima infecção, nunca foi contaminado por um sorotipo, e de repente ele já teve dengue e ele vai ter novamente por um outro sorotipo. Porque uma vez que você tem a dengue pelo sorotipo 1, por exemplo, você vai ter uma imunidade que a gente fala duradoura, permanente. Mas ele não está imune aos outros 3 sorotipos. E uma vez que ele é picado novamente por um sorotipo diferente, ele se contamina por um sorotipo diferente, ele tem muita chance de ter uma evolução mais grave. E aí onde entra nós profissionais de saúde? Então o paciente procura uma unidade de saúde, procura um pronto atendimento, procura qualquer serviço de saúde. Ele vai ter que ser, e é importante que o profissional de saúde também veja que não é só a orientação do manejo clínico desse paciente, né? Mas ele precisa fazer a notificação. Por quê? Qual o papel da vigilância epidemiológica? Ela vai avaliar aqueles casos, né? A gente vai fazer toda uma avaliação do número de casos, e todas as estratégias são na suspeita, não é na confirmação, porque imaginem, para a gente poder conseguir encerrar todos os casos, demanda um tempo, né? A gente não só encerra por critério que a gente fala laboratorial, ou seja, tem o exame que confirmou que o indivíduo está com dengue, nós vamos encerrar aquele caso como confirmado. A gente não espera a confirmação laboratorial, a gente age na suspeita mesmo. Então, a gente faz uma ferramenta que a gente chama de diagrama de controle. Então, a gente faz a avaliação de uma série histórica, então a gente vai vendo, através das notificações, a gente vai vendo o número de casos suspeitos e confirmados, a gente calcula uma média e compara com a incidência dos anos anteriores para dizer se a gente está numa faixa esperada ou se numa faixa acima da esperada do número de casos suspeitos e confirmados, para aí decretar que, de repente, a gente está vivendo uma epidemia. E essa notificação é importantíssima. Entendi, doutora. E esses dados, eles vêm da rede pública e da particular também? Exatamente. Dengue é uma doença de notificação compulsória. Então, assim, o óbito, né? Na verdade, a comunicação para a vigilância, ela tem que ser do óbito e do caso grave imediato. Os serviços de saúde, eles têm até 24 horas para informar para a vigilância epidemiológica. Mas os outros casos mais leves, eles podem até ter um prazo um pouquinho maior para informar. Mas todos os casos têm que chegar, né, na nossa avaliação, para que a gente acompanhe como que vem se comportando a doença ao longo dos meses. E a gente fala até que tem essa questão dessa primeira metade do ano ser o pico mesmo de um bom estouro aí dos casos para a gente poder fazer as ações. Então, na verdade, o trabalho da vigilância, ele começa bem antes, né, tentando conscientizar a população, mas quando está nesse boom, é importante treinar todos os serviços, né, redistribuir como que vai ser o fluxo de atendimento dos pacientes, porque isso faz toda a diferença. E conforme vocês têm essas estatísticas, eu já vi em divulgação pela imprensa, que existem alguns anos que tem uma incidência muito, muito grande. Sim. Aí um outro ano é um pouco mais controlado. Vocês trabalham em cima desses dados? Sim, a gente faz toda uma avaliação, a gente calcula uma mediana desses casos e a gente calcula os limites mais baixos e mais altos. E a gente vai trabalhando com esses dados para dizer se a gente está dentro do esperado ou se está fora do limite aí. E é importante também falar que não é só a partir dos dados da notificação, porque a notificação também tem um outro papel que a gente pode depois comentar. Mas assim, a gente avalia a questão da preocupação em desenvolver as ações de controle pela positividade dos exames. Então, de repente, às vezes, porque a notificação depende que alguém faça. E se os serviços não fizerem? Mas a gente está colhendo exames e a gente está vendo que
colheram X exames e quase que, sei lá, 70% dos exames estão positivos. Poxa, 70% das coletas está positiva. Quer dizer que a gente pode estar tendo muito mais casos do que a gente imagina, né? Então, a positividade dos exames também influencia e o número de óbitos, que também influencia nas nossas ações. E quando tem os casos confirmados, existe o papel da vigilância ambiental. Então, é importante que os dados do paciente estejam muito atualizados com aquela ficha de notificação, porque vai ser deslocado para aquela área de residência do paciente confirmado, fazer todo um trabalho de campo, em que eles vão avaliar se tem focos, se tem mais pessoas, fazer a orientação da população para eliminar os criadouros. Então, é um trabalho bastante intenso, para poder combater essa doença que não é brincadeira. Então, a participação, né, de todo mundo, né, do paciente que vai lá no postinho, do médico, da equipe de saúde, né, não só o médico para poder fazer a notificação, coletar exames, e a vigilância epidemiológica ter esses dados para depois também passar para a parte ambiental do município, Exatamente. né? E antigamente eu lembro, assim, passava aquele caminhão, fumaceiro, né? Hoje já não tem mais tanto, né? É uma estratégia, assim, que não é muito bem vista, porque, assim, ele vai espalhar aquele fumacê para o ambiente, né? E aí o foco, na verdade, está dentro da residência, né? Não vai ser muito uma medida efetiva. Hoje tem vários artifícios mais... com o desenvolvimento de trabalhos, mas o problema é caro também, né? E não vai atingir o foco. Então, né? Infelizmente, eu ouço que a população assim entende que se está passando o carro é porque, nossa, tá muito grave, né? Mas não pode ser desse jeito, né? A gente vê, nossa, quanto que tá a fila nas UPAs de Ribeirão, você acaba ficando tempo lá, é muito desgastante, né? Para o paciente, para a equipe, e fazer prevenção, né? Cada um olhar ali na sua casa, no serviço, usar o repelente, né? A pessoa tá contaminada, e aí ela deu uma melhoradinha, ela acaba trabalhando, mas não usa o repelente. Exato. Porque entre também o paciente, a gente fala que é a fase virêmica, né? Uma vez que o mosquito, ele tem um período que ele vai picar uma pessoa contaminada. Aí o mosquito... acaba se infectando, né? Vamos pensar no mosquitinho aí da dengue. E aí ele tem um período de ter o desenvolvimento no próprio corpo, né? Nas estruturas no organismo do inseto, né? Do mosquito, para ele chegar o vírus até a saliva, para ele poder picar uma nova pessoa e contaminar, levar a transmissão, né? E a partir do momento que essa pessoa, ela é picada e esse vírus é inoculado no corpo, ela tem de 4 até 10 dias para evoluir com os sintomas, né? Com os sintomas da doença. E ela vai estar ele vai estar picando ali essa pessoa, vai poder estar transmitindo para outras, muitas vezes até sem ela saber que ela está com dengue. Mas quando ela sabe que ela está com dengue, que a gente fala que é a fase virêmica, a gente precisa que esse paciente passe repelente. A gente orienta todos da casa a passarem repelente, principalmente a pessoa contaminada, porque senão o mosquito enquanto ele sobreviver, ele vai sair transmitindo para todo mundo, né? E você falou a respeito dos sorotipos, né? Isso. Tem muita mudança de ano para ano, ou aqui na região de Ribeirão permanece praticamente sempre o mesmo sorotipo? Atualmente, a gente está tendo a circulação de 2 sorotipos, o dengue 1 e o dengue 2. Mas já teve anos que circulou 3, né? Que ele é mais agressivo, mas o 1 e o 2 também, eles são bastante prevalentes. No estado de São Paulo também tem registro do sorotipo 3 e no Brasil também do 4, né? Mas uma coisa interessante é que, assim, o que acaba deixando até a população mais jovem, essa que está de maior risco, né? Porque as pessoas que já tiveram essa infecção, né? Aqui em Ribeirão Preto pelo 1, né? E agora, né, em outras epidemias foi o 1 principalmente, agora estão tendo pelo 2. Então, elas já foram expostas a 1, então a chance dela evoluir com maior gravidade está sendo maior porque elas já tiveram em outros anos a infecção pelo 1, né? Agora fica explicado por que a faixa etária lá dos 20 aos 39 mais ou menos é que tem maior caso. Sim, exatamente. Porque geralmente a pessoa acaba ficando pior. Sim. E aí ela procura atendimento médico também, médico, né? Exatamente. Então, doutora, e houve uma mudança? Não se chama mais, não se trata mais
por dengue hemorrágica? Isso também é muito interessante. Isso foi uma nomenclatura que a própria Organização Mundial da Saúde, ela redefiniu porque era muito complicado entender o que tinha que fazer, até classificar esse paciente como febre do dengue clássica e febre hemorrágica do dengue. Então, desde 2014, o Brasil adotou essa nova classificação da Organização Mundial de Saúde que estadia o paciente como sendo dengue com ou sem sinais de alarme. E aí, essa dengue sem sinais de alarme corresponde aos grupos A e B. E a dengue com sinais de alarme, envolvendo a dengue grave, né, e a dengue hemorrágica aí, que seria o grupo D, para poder, o profissional de saúde, ele tem todos os critérios certinho, o que seria uma A, o que seria uma B, o que seria uma C e uma D, para ele poder saber que exames fazer, como que eu vou estadiar esse paciente, como que eu vou enquadrar em cada tal tipo, e mais importante, qual que é o tratamento que eu vou disponibilizar para cada paciente. Inclusive, com recomendações muito descritas no fluxograma, é um fluxograma muito prático, né? O profissional, ele vai olhar, ele vai falar, bom, esse paciente, ele tem algum sinal, ele tem comorbidade, então ele já é B. Se ele já tem comorbidade, ele já é automaticamente estadiado como B. Ele não tem sinal de alarme, aí ele fica no B. Se ele tem sinal de alarme, ele já é o C. Se ele tem sinal de instabilidade hemodinâmica, lesão de órgão-alvo, ele já é o D. E aí, tudo que ele tem que fazer para cada grupo. Então, independente do sorotipo, alguma dengue pode evoluir para grave? Pode, com certeza. Aliás, mais do paciente do que do sorotipo, será? O sorotipo também contribui, mas no momento da suspeita, a gente não se preocupa em saber qual o sorotipo que está levando àquela maior gravidade. A gente se baseia nos sinais e sintomas que o paciente apresenta, né, para poder fazer o estadiamento clínico. E é muito importante que os profissionais de saúde façam esse estadiamento, porque se o paciente tiver sinais de alarme, e também é importante até que a gente eduque as pessoas a saber quais são os sinais de alarme, né? Então, assim, são vários. Paciente que tem vômitos persistentes, dor abdominal contínua, paciente que apresenta mal-estar súbito, por exemplo, algum tipo de lipotímia, hipotensão, então ele tá deitado, aí ele vai levantar, sente mal e pode até ter essa sensação de desmaio. Isso é um sinal de alarme, né? Porque o paciente tá fraco, né? Pode estar hipotenso. Sintomas de hemorragia também, um aumento repentino do hematócrito, hepatomegalia, né? O fígado rebaixar demais, alguns sinais de derrames cavitários que a gente fala, derrame pleural, ascite, tamponamento cardíaco. Todos esses sinais são sinais, irritabilidade, principalmente na criança, são sinais que têm que ser valorizados, porque se o paciente, a gente até fala, né? A gente pode atender um grupo A, que é aquele grupo tranquilo, não tem comorbidade, não tem sinal de alarme, não tem nenhum sinal de que ele vai evoluir grave, e ele vai ficar hidratando na casa dele. E aí a gente fala, olha, se por um acaso, em algum momento daqui nos próximos 7 dias, você evoluir com algum desses sintomas elencados, você tem que buscar atendimento médico imediato. Procurar ajuda o mais rápido possível. Porque uma vez que o paciente evolui com sinais de alarme, a deterioração, esse que é o que pega mais, é muito súbita, é muito rápida, principalmente nas nossas crianças. Ele pode rapidamente evoluir para choque e óbito, e às vezes é irreversível. E aí, nessa questão que você falou dos exames, né? A gente estava conversando, então, referente ao protocolo de atendimento. Então, o Ribeirão fez uma mudança e ela orienta que seja feito o hemograma em qualquer tipo de grupo. Se a gente for seguir a recomendação do Ministério da Saúde, existem, de acordo com o estadiamento, existem exames recomendados e exames obrigatórios. No grupo A, o paciente, ele não tem a obrigatoriedade de fazer nenhum exame, né? Pode até fazer os exames confirmatórios, né? Se recomenda fazer, mas o hemograma pelo Ministério não seria obrigatório. Mas na Secretaria da Saúde, a gente entende que é muito importante esse acompanhamento laboratorial. E por mais que você fale assim, poxa, ele vai procurar uma UPA. Hoje, a UPA, ela disponibiliza um resultado de hemograma muito rápido. Em torno de 2 a 4 horas, tem condições de disponibilizar esse exame. Então, não seria o problema. E todas as unidades de saúde de Ribeirão Preto, isso é um trabalho que, assim, é louvável do pessoal da vigilância, junto com o pessoal da
do DASP, da Atenção em Saúde, né? Que vem, assim, equipou todas as unidades de saúde com as centrífugas. Porque, assim, você não tem um hemograma, mas você tem como rodar um microhematócrito. E pelo valor desse microhematócrito, você pode avaliar a hemoconcentração. Porque se ele é hemoconcentrado, ele já não é mais um A, né? Ele é reestadiado como um paciente mais grave. E a população fala assim, né? Até nem só a população, muitos profissionais de saúde ficam muito preocupados com a plaqueta. Sim, né? Então, não a plaqueta caiu, tem que internar. E não é o principal nesse momento, né? O mais importante que a gente bate na tecla, com certeza, é a hemoconcentração. E a hidratação, ela tem que ser vigorosa, né? Embora o que a gente tem observado nesse ano de mudança, né? Assim, que eu percebi, né, estudando e avaliando os guidelines, os protocolos, é que foi despertado também uma preocupação até quando a gente vai fazer essa hiperidratação. Tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque principalmente os pacientes cardiopatas, os pacientes idosos, que são os principais grupos de risco, essa hiperidratação continuamente sendo feita, né? Porque a gente tem as fases da dengue. A primeira fase é a fase febril, né? Que dura até os 3 dias. Aí você tem a fase crítica, que é do 4º dia até por volta do 6º dia. E do 7º, 8º, aí pra frente, a fase de reabsorção. Então, nessa fase que ele tem de reabsorção, não é mais para ele ficar recebendo caldeirões de líquidos, né? Ele já não tá, ele vai já começar a reabsorver. E você expor um paciente que tem algum problema nessa acomodação de líquido, né? É preocupante. Então, uma grande mudança aí nesse algoritmo foi para ter um pouquinho de cautela na hiperidratação nesses grupos de risco aí. Sempre tá reavaliando e acompanhando. O que a gente vê também, doutora, em relato de paciente com dengue, é que durante uma fase ele tá bem prostrado, depois ele aparenta uma melhora. Aí ele acha que ele melhorou bastante. Sim. Né? Ele tenta retomar a vida, piora novamente. Então é muito flutuante. Pra gente que tá cuidando do paciente, as 3 fases, elas são muito marcadas. Então, a fase inicial, que é desses 3 primeiros dias, é a fase em que tem aquele febrão, aquela dor no corpo, a dor de cabeça, aquela moleza, né, aquela fadiga. E aí, o paciente, a grande maioria deles vai entrar numa fase crítica, que é a fase de extravasamento capilar, que é a que pode dar mal, né, e ele ter os derrames cavitários e depois evoluir para o choque. É uma parcela pequena. Mas se ela ocorrer, o paciente, ele precisa, inclusive, ser informado que é o pior momento, que é o momento onde tem a defervescência da febre, hora que ele fica afebril, que ele acha que ele vai ficar melhor, que ele tem que procurar a unidade de saúde. Isso acontece por volta do 4º, 5º dia da doença, né? Então, ele vai ficar, às vezes, sem febre, vai achar que ele tá super bem, e aí, nesse momento que podem surgir os sinais de alarme, né? Que é a fase que a gente fala do extravasamento capilar, que pode ter as complicações. Então, mesmo que, de repente, ele não apresente os sinais de alarme, ele não reconheça os sinais de alarme, ele precisa ser informado de que aquele grupo A, que era aquele grupo mais tranquilo, por volta do 5º dia aí da doença, ou na defervescência da febre, que ele passe por uma reavaliação clínica, para que veja se realmente está tudo bem. É por isso que é pedido, que sempre pede para o paciente voltar no 5º dia para poder ser reavaliado, e muitos não vão, né? Não voltam, exatamente. É bem complicado. E agora a gente tem a Qdenga, né? Exatamente. Graças a Deus. E aí, assim, de 4 anos, né, até os 60 anos, é uma vacina que tem uma tecnologia aí do DNA recombinante, né, que acaba tentando, né, ela foi fabricada a partir do dengue 1, mas que ela tem as combinações para proteção para os 4 sorotipos e o desempenho, né, de segurança, né, e de fase 3, os estudos de fase 3 mostraram um bom resultado aí, tanto para a questão do desenvolvimento dos sinais, né, de uma dengue clássica, sintomas mais tranquilos, até para sinais mais de gravidade. O problema só é a gente saber que tem alguns grupos que são contraindicados, né? Então, paciente gestante não pode, paciente imunossuprimido também é contraindicado, e fora dessa faixa etária. E como que foi recebida a notícia, assim, da vacina ser uma realidade?
para vigilância epidemiológica? A gente ficou, assim, muito na expectativa se o nosso município seria ou não contemplado. E preocupante também, porque não pensem vocês que o quantitativo de vacinas que vem do Ministério é muito. Então, a nossa preocupação é, e aí, se vier uma quantidade que não é suficiente para contemplar até aquela faixa etária preconizada, seria um grande problema. Tanto é que, se vocês verem nas clínicas de vacina, muitas vacinas, porque para a rede privada, né, teoricamente, poderia vacinar qualquer pessoa, mesmo fora dessa faixa etária preconizada, né? E eles acabaram até parando de vacinar porque não tinham insumo, não podiam garantir que teria a quantidade para vacinar com as outras doses, né? Com a segunda dose. A gente viu, doutora, recentemente, uma onda anti-vacina muito grande, né? Isso é muito preocupante. Como convencer as pessoas a levar, no caso, os filhos para a vacinação com a Qdenga? Olha, na verdade, para a criança é muito seguro, né? Assim, os estudos foram feitos, inclusive, na faixa etária pediátrica, né? Até os 20 anos de idade, os pacientes. Então, assim, eu acho que é tão, pra gente, principalmente para mim, que sou pediatra, eu tenho uma dificuldade de compreender por que as pessoas, elas se deixam levar por essas notícias falsas que a imprensa e a rede acaba divulgando, né? Poxa, não foi suficiente o que a gente viveu com a Covid, né? Como que mudou o nosso cenário epidemiológico, né? Da vacina, diminuindo mortalidade, diminuindo hospitalização, né? Com certeza, se a gente for perguntar aqui entre nós aqui, com certeza alguém perdeu, né? Vocês sabem de alguém que morreu porque naquele momento não tinha a proteção aí da vacina. E essa sua colocação não é só com a vacina da dengue, não é só também com a Covid. A gente nunca vivenciou coberturas vacinais tão baixas igual nós estamos tendo atualmente, né? Para você ver risco de retorno de sarampo, de rubéola, de síndrome da rubéola congênita. Gente, isso é inadmissível, né? Doenças que já estavam né, fora dos calendários há muito tempo por conta da vacina. Controladas, né? Que a gente precisa continuar vacinando, né? Para ter uma cobertura boa e também uma homogeneidade boa da vacina, né? Porque tem que ser todos os lugares para que o vírus, né, ou a bactéria que seja, né, não adquiram essa força para se disseminar, né? Então é muito triste, né, essa disseminação, né? Então o pessoal associa com, por exemplo, a tríplice viral, com o maior número de autismo, não tem nada a ver isso, né, gente? Assim, isso é as fake news mesmo, fake né? News, exatamente. E nessa faixa etária, né, que é dos 9 aos 14 anos. Da dengue? Da Qdenga, para poder ser vacinado. Atualmente, assim, dos 10 aos 14 dos anos. 10 aos 14. Isso, Mas não foram, nosso município não foi contemplado, né? Aí, quem sabe, né, o ano que vem a gente consiga alguma coisa e tá para estourar, né, a vacina também do Butantan, que vem, parece que é uma grande expectativa de que vai ser, talvez até com uma dose única, conseguir vacinar todos aí, né? Ai, que bom, né? Então, assim, para a gente poder limpar terreno, não deixar com mato, quais as ações, porque acho que nunca é pouco a gente falar, né? O que a população pode fazer para poder diminuir a transmissão da dengue? Cada um tem que cuidar, né, da sua própria residência, até dos terrenos ao redor aí, e até assim, na dúvida, né, porque tem que combater a água parada, né, então qualquer tipo de repente ter aqueles vasinhos que ficam com o copinho, né, com o prato para poder acumular essa água, é importante que seja combatido, tratar as piscinas, né, virar tudo que pode acumular água parada tem que ser feito, né? E inclusive assim, tratando essa água, colocando sal, né? E na dúvida, existe o serviço, né, da vigilância ambiental. Tem a equipe de vetores que pode entrar em contato com Ribeirão Preto, é dividido em distritos de vigilância. Distrito Leste, Oeste, Central, Norte e Sul. E aí você pode entrar em contato com as vigilâncias distritais
e até acionar a equipe de vetores, se for o caso, que eles podem ir até a residência, fazer orientação, né? Inclusive, não sei se vocês já tiveram, vocês já tiveram dengue ou suspeito de chikungunya, eles vão até a casa, vão e verificam onde que tem criadouros, né, para poder fazer a eliminação aí desse foco. Eles vão, eles passam, conversam com os vizinhos, Sim, fazem uma buscativa mesmo. Na vizinhança. E frequentemente também eles fazem aqueles multirões, aqueles arrastões, né, para retirada de entulhos, a gente vê né? de final de semana, Isso. principalmente de sábado de manhã, com caminhões, aí a população também se envolve Com certeza. no mutirão. E com esses montes de entulho, né, a gente também não pode deixar de falar do escorpião, não é? Com certeza. Porque junto com tudo isso, a gente também tem essa gravidade desse bichinho milenar aí que faz muito estrago também, né? Então, eu acho que cuidar do lixo, né, cuidar dos entulhos, cuidar do aprisionamento de água, né, fazer essa intersetorialidade, né, ou seja, a vigilância epidemiológica, trabalhando com os dados, colocando pra gente qual que é o número de casos, o que está circulando, o que a gente tem que fazer, né, pra gente poder tomar as ações, a vigilância ambiental, ajudando a combater os focos, né, dos criadouros e conseguir controlar essa parte vetorial, e a assistência em saúde, que vem aí nós, profissionais de saúde, né, que não é só médico, com certeza não é, né, são todos, né, porque desde o momento que o paciente chega na unidade de saúde, ele já vai passar por uma triagem, ele já vai ser feita uma classificação de risco ali, para direcionar para o atendimento médico, né, e de enfermagem, né, todos somos muito importantes. Mas no fim das contas, ninguém quer chegar a esse ponto de precisar ir para o hospital. Então, a melhor saída ainda continua a ser barrar a proliferação do mosquito. Prevenção é muito importante. Tá certo, então, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Maristela. Obrigada, Thaís. Obrigada, doutora, por ter participado, ter aceito o nosso convite. E aí a gente espera você em outros episódios. Se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Obrigada também para você que acompanhou mais um episódio junto com a gente. Quero te convidar também para seguir a Atlas nas redes sociais. No Instagram, nós estamos em @atlas.educacional. Lá você vê o resumo dos cursos que acontecem aos finais de semana e também muitas promoções para você se inscrever e fazer parte da nossa equipe, fazer parte dos cursos que a gente realiza. Até a próxima!